E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, mas antes de iniciar o nosso vídeo, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal. Clica aqui embaixo nesse botão inscrever e ativa o sininho de notificação. Assim você vai nos ajudar a divulgar este canal. Você clica aqui e se inscreve no canal, envia para um amigo para nos ajudar a divulgar a pregação do Evangelho, a pregação da Palavra de Deus. Deus te abençoe. Então vamos para o vídeo. Que o teu nome seja glorificado, que o nome de Jesus seja erguido acima de todo nome, que esta nação reconheça que só Ele é o Senhor. Nós oramos, Deus, por cada estado dessa federação, por cada governador, por cada prefeito, por cada autoridade, Senhor, nós colocamos nas Suas mãos e pedimos nessa noite que o Senhor ouça a oração dos Teus filhos espalhados, Senhor, pelo planeta inteiro, clamando misericórdia, clamando, Senhor, o perdão, clamando a remissão dos nossos pecados. Deus, sara a nossa nação, sara, Senhor, a nossa nação. Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção e liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão e derramando a sua unção, liberando do seu poder. Deus sara, Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Na sua casa, cante comigo, Deus. Deus sara esta nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara, Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. É isso que nós clamamos essa noite, Jesus. Com o óleo da tua unção, e derrama o teu perdão. Perdoa as nossas falhas, nossas iniquidades, nossos pecados, nossas transgressões. Nós queremos retornar para o centro da tua vontade. Nós queremos retornar para o centro da tua vontade, Jesus. Nós queremos voltar para o centro da tua vontade. Essa nação precisa depender do Senhor. Esse estado, essa cidade, esta igreja precisa voltar a depender do autor e consumador da nossa fé. Nós queremos voltar, Jesus. Nós queremos recomeçar. Nós queremos reconstruir. Ajuda-nos, perdoa-nos, sara-nos, purifica-nos, Senhor Jesus. Que essa seja a nossa oração nessa noite. Que esse seja o nosso clamor nesses dias. Jesus, seja o centro das nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela vida do pastor Plácido. Irá ministrar a tua palavra nessa noite. Dá a ele, Senhor, graça. Usa o teu filho, Senhor, poderosamente. Usa seus lábios, usa a sua instrumentalidade. Faz dele um vaso nas suas mãos mais uma vez, como sempre tem sido pela tua graça.
pela tua misericórdia, que essa palavra alcance cada lar, cada coração que está ouvindo, que está conectado, está em casa agora, talvez sem saída, sem saber o que fazer, mas a tua palavra irá penetrar nessa noite, irá trazer vida, irá renovar, irá restaurar pelo poder que há nela, Senhor. Usa o teu filho poderosamente, ao que nós como igreja declaramos em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. O pastor Plácido está com a palavra. Glória a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Aos amigos, aos amados da IBN Sul, nós somos a Igreja Batista Nacional, região Sul, aqui em Teresina. E este culto está, temos certeza, alcançando centenas e centenas de lares. E você é bem-vindo a este momento. Há uma palavra da parte de Deus para o seu coração. E queremos sugerir que você compartilhe este culto com os seus colegas. Faça com que esta palavra chegue ao mais distante lar. Fazendo isso, você estará sendo um instrumento de Deus para levar a mensagem do Evangelho. E essa noite eu quero trazer como tema: como conhecer a Deus de perto. Como conhecer a Deus de perto? E o texto base está em Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vou repetir: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Paizinho querido, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ser instrumentos do teu reino. E eu peço que o Senhor fale ao meu coração, e o Senhor fale ao coração de cada um que está ouvindo esta palavra. Pai, eu prometo com todas as letras que a honra e a glória nós daremos a Ti. Eu darei a Ti, a igreja do Senhor dará a Ti, e todo aquele que ouve esta palavra agora dará também a honra a Ti, em nome de Jesus. Amém. Como conhecer a Deus de perto? Essa palavra, ela é profunda, porque o desejo de todo aquele que conhece o Senhor é estar mais perto dele. E como dói, por exemplo, quando a gente tem a sensação que Deus está em silêncio. Como não é fácil o silêncio de Deus. Quando oramos e não vemos respostas. E aí a gente pensa que Ele não ouve a nossa oração. E na hora da aflição, quando temos a sensação que Deus sumiu. Quem nunca passou por momentos assim? Quem nunca passou por momentos em que no desespero tiveram a sensação que Deus não está ouvindo, que Deus está ocupado? Muitas vezes essa sensação é porque falta-se conhecer a Deus de perto. Sabe, para conhecer a Deus de perto, primeiro é importante saber quem Deus não é. Deus não é o bisavô que não tem mais o domínio de sua casa. Eu fiz questão de pôr bisavô porque já é um ancião bem avançado em dias e ele já não tem, devido à sua força ou não ter força, ele já não tem tanto domínio sobre a sua casa. Deus não é esse bisavô. Deus não é o Criador que abandonou a sua criação. Deus não é indiferente para com a situação humana. Não pense você que Deus olha indiferentemente
para a situação humana. Deus não é mau. Ele diz na sua palavra: eu repreendo e disciplino o quantos amo. O que precisamos saber, então, sobre a revelação de Deus, para que conheçamos Deus mais de perto? Já que a fala do profeta Oséias é: prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quem não quer conhecer aquele que é o Pai da eternidade? Quem não quer conhecer aquele que criou todas as coisas? Quem não quer conhecer aquele que domina e nada lhe passa desapercebido? Quem não quer conhecer aquele que é onipotente, onisciente e onipresente? Este é o Deus que deseja ser conhecido por nós. Então o que precisamos saber? Primeiro, não pense que Deus revelou o seu perfil. Ou seja, é ingênuo pensar na cor dos olhos de Deus. Quando alguém pergunta: qual é a cor dos olhos de Deus? Não, isso é uma pergunta, isso é um pensar ingênuo, porque Deus não revelou o seu perfil físico. É ingênuo pensar na altura do seu corpo. Dizer que Deus tem 1,80 m, 1,90 m, 2 metros, é uma atitude ingênua. Deus nunca interessou-se em revelar o seu perfil físico. Jesus diz: Deus é espírito, e pronto, Ele é espírito. Saber a espessura do seu corpo, a altura, a cor dos seus olhos, se ele tem dente, se ele não tem dente, como é que são os seus braços, se são 10 dedos, é uma atitude ingênua. O Deus que deseja que nós o conheçamos de perto, Ele tem um outro aspecto maravilhoso para nos revelar. E para conhecer um pouco dessa revelação, eu trouxe a experiência de Jó. Quem nunca ouviu falar na história de Jó? E a história de Jó, nós vamos aqui organizar em 3 momentos. O primeiro momento, a sua vida de sucesso. O segundo momento, a sua vida de provas. E o terceiro momento, a sua vida abundante. E eu quero trazer, primeiramente, o primeiro momento da vida de Jó, o momento de sucesso. E é interessante destacar que nesse momento Jó conhecia Deus, mas não conhecia Deus de perto. Você pode até dizer: pastor, Jó conhecia Deus profundamente. Jó conhecia Deus, mas ele não conhecia Deus de perto. Olha só o primeiro momento de sucesso na vida de Jó. Ele foi exemplo de sucesso. Ele foi o homem mais rico do Oriente. Ele foi um exemplo de empresário honesto e bom. Que exemplo! Quem não queria ter um patrão à semelhança de Jó? Jó, nesse primeiro momento da sua vida, ele conhecia o Senhor, e ele foi um exemplo de marido exemplar. Ele amava a sua esposa, ele não tinha harém. E quando se usa o termo harém aqui, uma casa com muitas mulheres, a cultura no tempo de Jó favorecia o homem rico ter o seu harém. Quantos personagens na antiguidade não tinham 10, 15, 20 ou mais mulheres? Jó não. Ele amava somente uma mulher. Ele era um exemplo de marido. Jó foi um exemplo de pai. Ele tinha 10 filhos. Toda semana ele orava por seus filhos. A cada semana ele dizia: vou fazer um sacrifício ao Senhor
vou orar, vou pedir ao Senhor. Meus filhos estavam em algum evento festivo, sabe lá se eles não pecaram. E Deus ouvia a oração de Jó. Jó foi o exemplo de autoridade. Ele sentava com os líderes da cidade para resolver problemas sociais. Então foi um exemplo fantástico a vida de Jó. Agora, ele também foi um exemplo de pessoa solidária. Ele diz que na casa dele jamais chegou uma pessoa necessitada que não fosse atendida. Eu imagino que na hora do almoço, eu imagino que na hora da janta, filas se faziam na porta da sua casa para receber alimento gratuito. Ele fazia isso porque ele tinha um bom coração. Jó era um homem altruísta. Ele tinha um coração solidário. Jó também, no primeiro momento de sucesso, ele foi um exemplo de adorador. Ele era íntegro, reto e temia Deus e se desviava do mal. Aqui está tudo para que uma pessoa ande conforme a vontade de Deus. Era assim com Jó. Ele era íntegro, ele era reto, ele temia Deus e ele se desviava do mal. Quem não gostaria de ter um pai assim? Quem não gostaria de ter uma mãe assim? Quem não gostaria de ter uma família em que as pessoas são retas, íntegras, temem a Deus e se desviam do mal? Jó era um fantástico exemplo a ser seguido. Ele era um exemplo a ser seguido pelo seu sucesso pessoal, porque ele era um pai exemplar, uma esposa exemplar, um exemplo vivo de adorador. O próprio Deus o elogiou. Ele disse assim: não há ninguém como ele na terra. Jó é um homem íntegro, reto, teme a Deus e se desvia do mal. Essas características dadas a Jó, elas partiram da própria boca de Deus. Quem de nós não gostaria de receber um elogio desse? Qual ser humano que acredita em Deus não ficaria super alegre? Não há palavras para designar uma pessoa que sabe que Deus o elogiou dessa maneira. Jó recebeu esses elogios, e com todas essas virtudes, eu te digo, Jó conhecia Deus, mas não conhecia Deus de perto. A mensagem é: conheça a Deus de perto. Sabe, Jó não conhecia a glória manifestada de Deus na criação. Jó não conhecia a glória de Deus nos hábitos dos animais. Jó não conhecia a glória de Deus manifestada nas estações do ano. Jó não conhecia a glória de Deus manifestada no universo, nas estrelas, nos cometas, nos planetas. Jó não conhecia a glória de Deus manifestada na doença. Jó não conhecia a glória de Deus manifestada na pobreza. Jó não conhecia a glória de Deus manifestada no abandono. Jó não conhecia a glória de Deus manifestada nas críticas. Seus amigos apontaram o dedo para ele e disseram que ele estava em pecado. Jó não conhecia a Deus de perto. O que devemos saber para conhecer a Deus de perto? Primeiro, Deus sempre se manifestou
através da sua glória. Deus nunca teve interesse em se revelar no seu perfil físico. Todas as vezes que Deus se manifestou para o homem na história, Ele se manifestou através da sua glória. É por isso que um homem de Deus chamado Moisés, quando estava conhecendo a Deus de perto, ele disse: Senhor, deixa eu ver a tua glória. Deus se manifesta através da sua glória. E talvez você pergunte: pastor, e o que é glória? Glória é poder, glória é santidade, glória é esplendor, glória é presença divina. Daí o termo hebraico para glória é kabô. Isso nos lembra uma cena em Israel, quando na época do sacerdote Eli, houve uma guerra entre o povo hebreu e os filisteus, e eles levaram a arca do Senhor, e a nora de Eli naquele período estava grávida, e quando ela ficou sabendo que a arca havia sido tomada pelos filisteus, ela, nas dores, ela gerou um filho e disse: o nome deste menino é Icabô. A glória de Israel se foi. Glória é poder, é santidade. Aquela jovem mãe estava dizendo: o povo de Israel não vai mais desfrutar da glória, do poder, da santidade, do esplendor e da presença divina. É claro que ela estava enganada. Mais tarde o profeta Samuel se levanta e diz assim: até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor nunca abandona o seu povo. Saiba que Deus sempre se manifestou a sua glória na história. Sua glória foi manifestada quando Ele executou o juízo sobre as nações. Quando Deus, todas as vezes, executou o juízo sobre as nações, Ele executou através da sua glória. Foi o seu juízo de poder. Sua glória foi manifestada quando Ele suspendeu juízo sobre pessoas e nações. Olha o decreto de morte sobre o rei Ezequias. Ezequias havia recebido um comunicado de que deveria colocar sua casa em ordem, porque ele morreria. E o que fez Ezequias, o rei de Israel? Ele buscou a face de Deus, ele chorou perante o Senhor, ele suplicou, e o Senhor se compadeceu, e o Senhor suspendeu o decreto de morte contra o rei Ezequias. Ei, Deus mesmo com toda a pujança da sua glória, e Ele diz que a sua glória vai encher a terra. Deus com todo o seu poder, com todo o seu esplendor, Ele se compadece de um coração quebrantado. Sabe qual a chave para atrair a glória de Deus? Um coração quebrantado, um coração de súplica, um coração que desce perante o Senhor. Ele pede misericórdia. Quando isso acontece, Deus suspende o seu decreto. O exemplo de Jó foi um exemplo de pessoa solidária, e mesmo assim ele precisava conhecer o Senhor. E Deus, na sua graça, Deus no seu amor, Ele atende a oração. Jó precisava conhecer Deus de perto. Ele precisava saber que Deus tira e dá. Ele precisava saber que Deus nos transporta das cinzas para o sucesso. Deus abate e exalta. Deus despe a pessoa de sua posição de poder
e depois eleva essa pessoa. Jó precisava saber que Deus é soberano e nada acontece na história sem que Ele saiba. Eu pergunto, e você conhece a Deus de perto? Você conhece a glória de Deus manifestada nas circunstâncias difíceis? Ou você só exalta a glória de Deus quando tudo está bem na sua casa? Quando você está com as contas em dia, quando a sua saúde está ok, quando está tudo em paz em casa, aí você exalta a glória de Deus. Mas quando acontece o segundo momento? Na vida de Jó foi assim. Houve o segundo momento. A glória de Deus manifestada nas perdas. Como dói quando Deus manifesta a sua glória através das nossas perdas. Eu lembro uma ocasião na minha vida em que eu tive perdas. E eu tive perdas financeiras. E ouvi em uma igreja, quando eu estava ali num culto, um pastor amigo meu abriu a Bíblia e leu em Deuteronômio, que diz assim: te trouxe ao deserto para saber o que há no teu coração. Ah, mas como dói quando Deus nos leva ao deserto. E a intenção é provar o nosso coração e manifestar a sua glória. Jó perdeu a riqueza, ele perdeu todos os bens. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os empregados, Jó perdeu os amigos, Jó perdeu a simpatia da esposa, Jó perdeu o segundo bem mais precioso que um ser humano tem, a sua saúde. Aquele homem que antes era um empresário famoso, se Jó vivesse nos dias de hoje, ele seria mais falado que o Bill Gates, ele seria mais falado do que o dono do Facebook. Jó estaria na capa da Veja, na capa da Isto É. Jó estaria nos noticiários nacionais e internacionais praticamente todo mês, porque ele era um exemplo de homem de sucesso. Mas agora ele não tem mais nenhum bem, ele não tem mais nenhum filho, a casa caiu, os seus filhos morreram numa tragédia, ele não tem mais nenhum funcionário, nem mesmo para levar para ele um copo com água. E os amigos, aquele homem que era cercado de amigos, todos sumiram, porque naquela época havia aquela mentalidade que se a pessoa não estava bem, é porque ela estava debaixo de maldição. E qual era o amigo que queria chegar numa casa debaixo de maldição? Quem queria pegar a doença da maldição? Quem queria pegar a doença física? As pessoas não sabiam se a doença de Jó era contagiosa ou não contagiosa. Ficaram de longe. Tudo que restou a Jó foi o comentário. Você sabia que Jó quebrou? Você sabia que Jó está sentado em cima de cinzas? Você sabia que nem o médico tem coragem de ir na casa de Jó, porque o médico diz que não sabe se a doença que ele tem é contagiosa ou não, porque ele se coça com telhas, ele está todo ferido, ele senta sobre as cinzas? Que momento terrível, que perdas. Ninguém pode imaginar a dor, a decepção, a vergonha que Jó sofreu. Ele nem imaginava que aquele momento traria um conhecimento fantástico de Deus.
Talvez você diga assim: mas pastor, Deus estava gostando daquilo? Não, Deus não estava gostando daquilo. Era a dor necessária para ele conhecer a Deus de perto. Mas você pode dizer assim: mas pastor, eu preciso dessa dor para conhecer a Deus de perto? Não, de maneira nenhuma, de forma nenhuma. O caso de Jó foi um caso especial. Restava a Jó duas coisas, mediante as suas perdas. Nesse segundo momento da vida, ou ele conhecia Deus de perto, ou ele abria mão da sua fé. Sabe, quando chega aquele momento que ou eu conheço Deus de perto, ou eu abro mão da minha fé. Jó tinha todos os motivos naturais para abrir mão da sua fé. Ele estava arrasado, ele estava arrebentado, ele estava no fundo do poço, ele estava no leito da enfermidade, ele estava isolado. A sua esposa disse: Jó, amaldiçoa Deus e morre. Ele tinha todos os motivos naturais para abrir mão da sua fé. Quantas pessoas, quando chegam à dificuldade, abrem mão da sua fé? Quantas pessoas que não precisam nem muita coisa, basta não ter o dinheiro para pagar um talão de luz ou um talão de água. Há pessoas que na semana que não tem o dinheiro para renovar a internet, elas já abrem mão da sua fé. Sabe, Jó perdeu tudo, mas não abriu mão da sua fé. E você? Está disposto a conhecer a Deus de perto? Quantas pessoas abrem mão da sua fé? O exemplo clássico está ali: os hebreus no deserto, liderado por Moisés, sempre abriu mão da sua fé. Os hebreus, na ida para Canaã, eles tinham nuvem, eles tinham fogo. De dia eles não eram investidos pelo calor, porque uma nuvem os cobria. A nuvem trazia frescor, a nuvem trazia sombra. À noite eles não sofriam frio do deserto, porque havia uma tocha. Eles tinham Moisés e Arão como líderes. Eles tinham maná, eles tinham a arca, eles tinham o altar, eles tinham o culto, eles tinham a glória. Mas sabe, nunca quiseram conhecer a Deus de perto. Nunca quiseram, nunca abriram mão da sua linguagem natural. Nunca abriram mão das suas saudades do Egito. Quando você reage com murmuração nas dificuldades, então você não quer conhecer a Deus de perto. Você talvez diga assim: eu quero conhecer a Deus de perto. Tem certeza? Como você reage numa fila de banco? Como você reage quando na segunda-feira de manhã você não tem o dinheiro para deixar para a esposa comprar o alimento? Como você reage quando você está voltando para casa do trabalho e sua moto fura o pneu no meio do caminho? Como você reage quando na hora de sair para o trabalho o carro não pega na partida? Qual a sua reação? Era assim que os hebreus reagiam quando faltava água. Eles diziam: Moisés, você trouxe a gente aqui para quê? Para morrer de sede? Facilmente eles abriam mão da sua fé. Olha Jó, ele não abriu mão da fé. Olha o que ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne, eu verei a Deus, eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Olha só que profundidade. Você pode dizer assim: ah, mas para Jó era fácil.
Ele conhecia o Senhor, mas não conhecia Deus de perto. Mas agora, no segundo momento, em meio à prova, em meio à tribulação, os olhos espirituais de Jó começam a se abrir. Olha o que ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Sabe o que nós aprendemos aqui? Não abra mão da sua fé. O seu Redentor vive. Olha só o que ele diz: Deus vai se levantar sobre a terra. Depois este meu corpo revestido a minha pele, eu em minha carne verei a Deus. Sabe como esse homem estava? Ele estava despachado por todos os médicos. Não precisava mais, nenhum médico se aproximava dele. Era como se dissessem: não tem jeito, aí só a morte. É só preparar o caixão, cavem a sepultura, prepare o velório, porque não há mais jeito. Esse moribundo chamado Jó, que agora estava conhecendo a Deus de perto, ele diz assim: Deus vai me levantar daqui. Essa minha pele, esse meu corpo, esses meus ossos, aquele corpo robusto que o problema levou, que a doença levou, que as tragédias levaram, esse corpo que não existe mais. Vocês estão me vendo? Só os ossos. Eu estou só o bagaço, como se diz no interior. Deus vai se levantar. Ele vai revestir o meu corpo da minha pele e eu vou vê-lo. Ele estava dizendo, em outras palavras: eu conhecerei Deus de perto. Olha só, eu verei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não serão outros olhos, serão esse aqui. Quem olhava para os olhos de Jó dizia: mas ele nem tem força de abrir os olhos, os seus olhos estão semi-mortos. Mas ele disse: serão esses olhos. Olha que lindo, o meu coração, Deus, está cheio de saudade de ti. Jó não disse: Senhor, eu estou com saudade dos meus 10 filhos. Claro que ele sentia saudade dos 10 filhos. Ele não estava dizendo: Senhor, eu estou com saudade quando eu era um mega empresário. Claro que ele podia sentir saudade de quando ele era um empresário. Ele podia dizer: Senhor, eu estou com saudade das pessoas que eu as alimentava. Ele podia sentir, mas ele não fala assim. Ele disse: Senhor, eu estou com saudade de ti. Eu estou com saudade da tua presença. Eu estou com saudade da tua glória. Eu quero te conhecer de perto. E você que está me ouvindo, você quer conhecer a Deus de perto? Ele sabe o que você está passando. Sabe, quando Jó diz assim: ele vai me revestir, ele vive, ele estava alimentando a esperança. E olha o que o apóstolo Paulo fala de esperança. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5. Ele diz assim: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, sabendo que a paciência produz a experiência, sabendo que a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ei, vai passar. Esse momento tempestuoso vai passar. Diga como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Diga como o apóstolo Paulo: a tribulação, ela produz a paciência produz a experiência é a esperança. A esperança não decepciona, porque ela é fundamentada nas promessas de Deus. Ele não está falando de uma esperança vazia. Paulo não fala de uma esperança só na intuição humana, fundamentada na inteligência. É mais que isso, é a esperança fundamentada
fundada nas promessas de Deus. Não abra mão, alimente a sua esperança. Esse foi o grande momento de Jó. Creia nas promessas. Veja o que ele diz: depois, revestido este meu corpo, verei a Deus. Deus não falha nas suas promessas. Nosso corpo será revestido de glória quando nós encontrarmos o Senhor. Oh, meu amado, oh, minha querida amada, não abra mão da sua fé. Porque Jó, mesmo naquela situação, ele vislumbrava uma esperança de glória, mesmo ele estando em péssima situação. Eu sei que o meu Redentor vive. Olha como a voz do profeta ecoa: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Diga comigo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. No próximo culto, eu quero falar no terceiro momento de Jó. Como ele conheceu Deus tão de perto. E como Deus trouxe a ele revelações fantásticas. Sabe como ele vai terminar? Ele vai dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esta dimensão que o Senhor quer te levar. Essa dimensão que o Senhor quer me levar a conhecê-lo de perto. Eu quero orar por você. Paizinho querido, em nome de Jesus. Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor que levou Jó para perto. O Senhor que trouxe Jó para debaixo das suas asas. É o Deus, o Pai nosso, o Abba Pai, o Paizinho, que quer que nós estejamos bem pertinhos do Senhor, que quer que nós o conheçamos de perto. Pai, porque a Tua palavra diz que a Tua intimidade é para aqueles que te buscam. Senhor, desperta o Teu povo em todos os lugares desta cidade, deste estado, deste país, deste planeta, para te conhecer de perto, para conhecer a Tua glória, para conhecer a manifestação da Tua santidade e do Teu poder, do Teu esplendor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Conheça a Deus de perto, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O irmão Kleber vai aqui finalizar.